Eu quero aqui dizer que lamento muito que as coisas tenham chegado a esta situação e quero ser solidário, mas quero entender o que realmente foi que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero mandar meu boa tarde ao pessoal que ouve a Alvorada FM, né? Meus amigos aí que estão ouvindo, que me pediram para falar por eles também. Sim. Certo? Quero falar para a comunidade evangélica ao qual eu pertenço, mandar minhas saudações a eles e que eles vejam bem o que está acontecendo em Jeremoabo, porque a Bíblia diz em Provérbios 29:2 que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, né? Eu trabalho ali no Hospital Geral de Jeremoabo há 9 anos, sou servidor público concursado, certo? E simplesmente por uma foto que eu tirei com a candidata, não posso aqui citar o nome, sim, mas a vontade é de citar. Nós não vamos seguir a legislação eleitoral. Isso. E aí começaram a me perseguir, uns e outros com piada, com cara feia, no meu setor de trabalho, certo? Tive durante esses 2 anos e 4 meses um coordenador fraco, aonde chegava dando o recado da secretária que era assim, se quisesse era assim, se não quisesse então pedisse para sair. Que eu tô vendo. Então, justamente, eu trabalhei em outras gestões, nunca vi uns absurdos desse, nunca. Primeira vez na minha vida onde eu vejo servidor público de Jeremoabo perseguido ferrenhamente por uma gestão, certo, que todo mundo está vendo aí, um desastre, né? E aí me enviaram um ofício, primeiro me mandaram uma escala onde eu estava no plantão no mês de novembro. Em seguida, no dia 5, me entregaram um ofício me transferindo, certo? Sim. E assim, não falei em nada de política lá no hospital. Sou um trabalhador o qual respeito a todos, e mediante esse ofício eu já protocolei uma ação contra o gestor, já entrei com mandato de segurança, tá entendendo? E assim, causa muita revolta, né? A gente ser servidor, trabalhar dignamente há 9 anos em um setor e por conta de política você não pode dizer que vota em ninguém, porque já é uma causa de perseguição. Como o senhor se sente diante de tudo isso? Rapaz, triste, eu fiquei triste. Ontem mesmo em minha casa eu tomei um remédio para dormir, para relaxar. Porque assim, fiquei muito triste. Peço aí às autoridades competentes do município, como o juiz aí eleitoral e o juiz da comarca de Jeremoabo, que olhe bem para isso, certo? Eu sou casado, sou pai de 3 filhos, certo? Sou concursado, não pedi a ninguém, simplesmente estudei, passei no concurso. Não depende de político. Não dependo de político, certo? Mas diante de uma gestão tão desastrosa, eu vou votar em uma pessoa que fez o bem para o servidor público de Jeremoabo. Quais as condições do Hospital Geral hoje? Para nós que trabalham, nenhuma. Os motoristas mesmo têm um quarto onde tem 2 camas, uma quebrada. Meus colegas mandaram falar isso, viu? Sim. Meus colegas também estão sendo perseguidos lá. Tá entendendo? Mas o único a ser transferido foi eu, porque tirei uma foto, sim, com outra candidata, sim, né? Assim, a perseguição é grande, né? Meus colegas estão lá também trabalhando insatisfeitos, né? Assim, trabalhando em um ambiente onde ninguém respeita. Não estou aqui falando aqui dos meus colegas que trabalham na portaria, nem na limpeza, nem os vigilantes, que são pessoas do bem, trabalha lá, simplesmente estão cumprindo suas funções, né? Estou falando aqui do pessoal que trabalha na gestão, certo? Como coordenador, diretora, secretária e o prefeito. Ele me conhece muito bem. Ele não foi homem para vir em minha casa conversar comigo. Tá entendendo? E eu acho que nem vem. Como é que o senhor analisa a gestão atual? Qual a nota que o senhor daria? Eu daria uma nota 3, certo? Para a gestão atual. Daria uma nota 3, porque é uma vergonha essa forma de trabalho. Assim que ele assumiu, nós nunca tivemos uma reunião com o gestor, nunca. Coisa que nunca aconteceu no município de Jeremoabo. Nós motoristas era bem remunerado, recebia diária, certo, da outra gestora. A gente viajava satisfeito, tinha uma comunicação muito bem, tinha reuniões todo mês ou a cada 15 dias,
nós éramos respeitados, certo? No meu setor, pelo menos, eu nunca vi ninguém perseguir ninguém, pelo menos no meu setor como motorista. É tanto que os motoristas do município de Jeremoabo, eu falo pela minha categoria, que os motoristas do município de Jeremoabo hoje estão indignados. É lamentável que as coisas cheguem a este patamar, porque as declarações deste homem, pai de família, que interessante, não depende de político nenhum, é um funcionário concursado e é destratado de forma covarde pela gestão. Nós estamos vivenciando dias difíceis. É uma realidade que tem que ser vivenciada e é uma realidade que tem que ser, acima de tudo, modificada. O senhor teme pela permanência do prefeito na gestão, no mandato, ou tem um mandato renovado e possa cometer as mesmas atrocidades que comete hoje? Eu tenho colegas que, infelizmente, pediram afastamento, pediram licença sem remuneração, justamente porque o gestor entrou. Eles já sabiam disso, mas eu não sabia, eu estava inocente ainda, né? Então, assim, como ele foi eleito pelo voto do povo, ele, quando entrou, muitos colegas meus pediram licença, enfermeiras, motorista, pediram licença e não quiseram trabalhar, né, porque sabia que ia ser perseguido. E eu temo muito, não é pouco não, é muito, que esse homem ganhe e continue a acabar com Jeremoabo. Ser chamado de demônio, o povo todo foi chamado, o senhor faz parte dessa sociedade. O que o senhor acha de tudo isso? Rapaz, é bem da índole dele, né? Chamar o povo de demônio. Pois ele só vive em centro de macumba, em casa de macumbeiro, e isso pra ele é normal. Ele diz coisa pior. Infelizmente é assim. É horrível você, um cidadão jeremoabense, nascido e criado em Jeremoabo, ser tratado dessa forma. Aliados do prefeito chegaram a proferir uma certa fala dizendo que o povo de Jeremoabo era vagabundo e que o tiro e a bala tem que comer no centro. O senhor, como cidadão, como é que o senhor acompanhou esta fala e qual o sentimento diante de um caso como este? Olha, o cidadão de bem de Jeremoabo hoje, quando dá 8 horas da noite, estão em casa trancado, né? Infelizmente tem muitos vândalos e pessoas inocentes que ainda rodam à noite na cidade, mas sabendo que corre o risco de ser... É um problema, viu? Não digo que leve tiro, como ele mesmo diz, ou facada, mas hoje Jeremoabo está fazendo medo de você andar à noite. O que fez doutor Jadson semana passada em praça pública, como cidadão, e ele outro cidadão que é, como o senhor analisa aquilo ali? Os gestos obscenos, ele chegou a pegar na própria genitália para fazer um gesto que, no meu ponto de vista, é ridículo, mas na visão do senhor como cidadão, profissional, capaz, cumpridor dos seus deveres e obrigações, o que é que o senhor acha de tudo isso? Rapaz, é horrível, viu? Porque um camarada que estudou, fez faculdade, ele é meu amigo, nós nascemos e se criamos aqui, ele me conhece bem, eu conheço ele também, certo? Assim, não tenho nada contra a pessoa dele, mas claro, o que ele fez é horrível, né? Ele não tá em si, né? Ele tá possesso por uma loucura que o gestor dele ganhe novamente para ele permanecer, mas isso um cidadão de sã consciência não faz. Em algumas declarações aqui, surgiu uma fala, por exemplo, que o prefeito teria acabado com as cavalgadas, e quem disse foi os próprios aliados. Como é que o senhor, como cidadão, enxerga tudo isso? Bom, é uma tradição muito antiga na cidade de Jeremoabo, né? Essas cavalgadas. Inclusive, já aconteceu de ambas as partes, né? Eu, assim, não gosto, porque eu não monto em cavalo, não sei tratar com animal, mas, assim, como é uma coisa que o pessoal de Jeremoabo gosta, existe até a cavalgada aí no São João, o casamento de Matuto, é uma tradição na cidade, né? Não deveria acabar dessa forma, né? É tanto que veio crescendo ao longo do tempo, veio se organizando muito mais e agora acabou. 1h da tarde, 20 minutos. Este homem que está falando do outro lado comigo é um funcionário público, como já disse, cumpridor dos seus deveres, de suas obrigações, enfim, e que está sendo perseguido pela administração atual porque fotografou com uma determinada candidata de uma coligação partidária aqui em Jeremoabo. O comportamento para com ele
é um comportamento desumano, é um comportamento vil, é um comportamento que cidadão de bem não pode compartilhar. É por isso que digo e afirmo, e a força desta emissora e deste programa tem demonstrado isso, a credibilidade que nós temos, que a emissora tem feito com que o povo pense, reflita e entenda que precisa adotar uma medida enérgica urgente. Que somente no dia do pleito eleitoral é que os senhores terão a oportunidade de decidir se o Paulo continua sendo perseguido ou se o Paulo vai ter a liberdade dele. Os senhores entenderam perfeitamente o que quis colocar aqui. Eu vou repetir. Somente no dia 15 de novembro, o povo é quem vai decidir se Paulo continua sendo perseguido ou se Paulo será libertado. Essa figura que está na minha frente é um funcionário público, pai de família e conhecido, e que quer apenas ser respeitado. Mas antes de encerrar, o senhor me falou aí de algumas camas, acho que com problemas, mas quais são, na verdade, os problemas internos do Hospital Geral? Eu tomei conhecimento de algumas situações, mas como o senhor tem conhecimento de causa, vou deixar o senhor à vontade. Olha, os problemas internos do Hospital de Jeremoabo hoje chama-se falta de diálogo. Sim. Né? Não existe esse diálogo com o servidor. Eu não estou falando só de servidor público concursado, não. Contratado também. Eles são tratados da mesma forma, certo? Muitos podem não querer assumir, certo? Mas muitos eu já vi indignado, certo? E assim, a falta de diálogo foi o que faltou na gestão. O corpo físico do hospital continua o mesmo, tá entendendo? Não foi feito nada lá para dentro, foi feito cá essa reforma que fizeram aqui na frente. Mas a pior coisa que existe hoje na gestão é a falta de diálogo. Não é só eu que estou com medo, não. Todo servidor público hoje concursado tem medo da gestão. Tem medo da gestão, porque de uma forma ou outra são perseguidos. Tem lá os aliados deles, sim, o qual eles, a panelinha, o qual eles beneficiam, certo? Só que nós, concursados, pelo menos nós motoristas, não estamos pedindo a ele nada demais, não. Estamos pedindo a ele que respeite a gente, que nos trate de igual para igual. Tá entendendo? É o que acontece. Eu trabalhei no hospital durante esses 2 anos da gestão dele, certo? Trabalho há 9 anos no Hospital Geral de Jeremoabo. E assim, é um absurdo a forma como nós somos tratados, certo? Meu coordenador chegou para mim uma vez dentro do quarto da gente, que a gente mal consegue se deitar. 3 motoristas para dormir em 2 camas. Meu Deus do céu. Né? Uma colada com a outra, certo? E assim, ele chegou para nós uma vez em uma reunião, tava eu e mais 2 colegas meus, todos os 2 concursados também, certo? E ele veio para nós e falou, disse, olha, a secretária mandou dizer que se vocês quiserem, é isso aí. Se vocês não quiserem, peça para ser transferido para outro setor. Então, assim, isso não existe. Se eu tenho um servidor, um funcionário trabalhando em um local, eu tenho que dar a ele material adequado para que ele trabalhe a estrutura, né? E assim, a revolta foi grande, o que faltou foi diálogo. Nós não fomos respeitados em momento nenhum, né? Nós sempre fomos destratados nessa questão. A parte que é da coordenação do hospital nunca chamou nós para uma reunião. O senhor acha que o servidor público precisa tomar coragem nesse momento e enfrentar esta realidade? Bom, o que eu digo ao servidor público de Jeremoabo é que eles pensem bem o que vem acontecendo nesses últimos tempos, porque assim, eu já ouvi informação de professores, de amigos meus professores, que estaria apoiando ele, porque ele daria 20 horas, tá entendendo? E eu cheguei a questionar ele e dizer, certo, você ganha as 20 horas, e suas colegas? Aí você só pensa em você? Certo? Você tá vendo que a gestão tá perseguindo o servidor público, tá judiando todo mundo, certo? A cidade tá do jeito que tá, que você bem sabe que não melhorou nada, certo? Você pensa nos seus colegas. Gestão passa, seus colegas não, seus amigos não, né? E ela ficou assim sem saber responder, porque assim, tem pessoas que estão se beneficiando, sim, e acha que tá bom, porque não pensa no próximo, tá entendendo? E assim, é um alerta para Jeremoabo, e o povo de Jeremoabo abra os olhos,
preste bem atenção no que está acontecendo ao seu redor, certo? Cuidado com as mentiras, com as promessas, certo? Porque eu vi muitas pessoas quebrarem a cara, vizinhos meu mesmo. Sim. Qual eles enganou prometendo emprego e não cumpriu, certo? Então, assim, ele enganou o povo de Jeremoabo. Então o senhor se sente enganado? Eu me sinto enganado. Jeremoabo é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, certo? Então, assim, o que eu acho é que o povo de Jeremoabo deve ser respeitado. Tá entendendo? Se você não pode dar emprego a todo mundo, pelo menos faça seu papel como um gestor público, não perseguindo as pessoas. Trabalhe, faça o seu trabalho. Agora, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Não saia tirando das pessoas, prejudicando as pessoas, humilhando as pessoas, transferindo as pessoas. Isso é um ato de perseguição. Eu fui perseguido desde o início da gestão. Eu ouvi muita piada, certo? Desde o início da gestão, do tipo assim, ele não votou na gente, tá entendendo? E a perseguição é desde o início da gestão. Então não quiseram nem conquistar o senhor, pelo menos? Não, eu certa vez eu fui chamado para uma reunião, aconteceu um fato, o qual estava bem explicado com o pessoal, onde a secretária falou, mas o meu coordenador, que não ia dar mais retorno de gasolina para votar de Petrolina, que um tanque dava para ir votar. Um colega meu disse, bom, você está dizendo que dá. E aconteceu que eu fui e não deu. Faltou a gasolina no meio da estrada. Tinha uma gestante que estava voltando de alta, a gestante tirou foto, fotografou, outras pessoas que passou lá tirou foto, enquanto eu andei 3 km para procurar um Wi-Fi para entrar em contato com a gestão. Quando eu cheguei, fui colocado num quarto, certo? Fui humilhado pela coordenadora das enfermeiras, certo? Me disseram o que bem quiseram dizer e eu sendo ali humilhado, calado, não falei nada também. Não falei nada, tá entendendo? Então, é esse tipo de coisa o qual eu me revoltei. E não é para menos. 1h28. Eu não tenho palavras para qualificar ou caracterizar tudo que o senhor me disse. Eu acredito que o que o senhor me falou, quem tem que analisar é a sociedade como um todo. O que o senhor me falou, quem tem que refletir é o povo lá fora, são os nossos ouvintes. Não sou eu aqui que tenho que estabelecer comentários sobre toda e qualquer situação diante do seu caso. Eu lamento profundamente que as coisas tenham chegado a esta situação em Jeremoabo. Quero dizer ao senhor que insista na busca pela justiça sempre e por novas expectativas. A única coisa que vou fazer é aconselhar o povo a ter este mesmo pensamento. Sempre em busca das novas expectativas e sempre em busca de mudanças. Não vou mais estabelecer comentários sobre a questão. 1h29. Quero agradecer pela participação do senhor aqui no programa. Dizer o que tem ainda. Sim, dizer, como estava falando, que fiquei muito triste com tudo isso que ouvi. Disse aqui em outrora que afirmei publicamente a um amigo que daí ganharia a eleição, mas que seria o pior gestor da história. Este amigo está vivo e são para dizer e que se concretizou aquilo que eu disse. Por experiência, todo mundo sabe das dificuldades que Antônio Chaves passou, todo mundo sabe o que realmente aconteceu, mas automaticamente acredito no seguinte: o povo teve a oportunidade de experimentar algo novo e vai entender se deve continuar ou não com algo novo. Como eu disse, não posso ferir a legislação eleitoral, mas com esta linha de raciocínio, entrego nas mãos do povo o dever de se conscientizar e de refletir. Algo que o senhor quer acrescentar para a gente fechar, fique à vontade. Não, quero dizer que eu estou em paz, eu tenho Deus, certo? No qual eu confio plenamente. Quero agradecer aos amigos ouvintes da Alvorada FM, né? E quero dizer que vou continuar a luta, né? O emprego ninguém me deu, foi Deus que me deu. Não tenho medo de perseguição, pode perseguir, fique à vontade, certo? Se é dessa forma que vocês querem ser gestor, gerir as coisas dessa forma,
Teve uma pessoa que me procurou para conversar ontem, o único durante 2 anos. Sim. Né? É do grupo dele. Ele mesmo falou para mim que é inaceitável o que estão fazendo comigo, né? Então, assim, eu quero agradecer a todos os meus amigos, né? Quero falar para meus amigos que fiquem em paz. Tudo isso vai acabar. Não existe reinado eternamente, certo? Confie em Deus, certo? Nós vamos chegar lá. Um abraço pro senhor, saúde e paz. 1h31, me dê um intervalo, eu volto já.